Boa tarde. Estamos de volta com mais uma entrevista do nosso projeto Trajetórias Geográficas, a história de vida como uma possibilidade para entender os caminhos do professor pesquisador na geografia. E hoje estamos com a nossa convidada, com quem compartilho a grande área da geografia física do nosso departamento, coordenadora do curso do IEM, aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a professora Sara. Quando a Sara chega na Rural, temos algo em comum. Estávamos passando por um momento muito difícil e desafiador, que era a maternidade, né? Cecília e Yasmin. E a continuidade, né, da nossa trajetória profissional nesse momento tão delicado das nossas vidas, né? E eu, afastada por conta da licença maternidade, né, e depois um pós-doutorado, e ela iniciando a sua trajetória ali no Instituto Multidisciplinar. Não tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto juntos ainda, mas muitas de nossas ações conseguem travar um diálogo importante e fundamental na construção do nosso curso e na formação dos nossos alunos. Quando saio da coordenação do PIBID, para voar um pouquinho mais, deixo o programa com o coração bem mais calmo. Saio tranquila e, sob a coordenação da Sara, tenho a certeza que o programa será muito bem conduzido, que será um belo trabalho e teremos a continuidade de todo um programa já tradicional no nosso curso. Então, Sara, muito bem-vinda ao nosso Trajetórias e eu estava ansiosa para conhecer um pouquinho mais sobre a tua trajetória. E hoje, para conversar aqui, né, nessa entrevista, temos uma equipe que é formada por mim, Cristiane, né? Temos a Beatriz Ferreira, Beatriz Magá e Virgínia Medeiros. Bem-vinda, Sara. Obrigada. Nessa introdução eu já fiquei bastante emocionada, já me pegou. Porque começa já a trajetória vir na cabeça, mas eu agradeço. A ideia é essa. Eu agradeço muito o convite e me sinto privilegiada de estar aqui é tela, né? Mas de compartilhar o trabalho, a trajetória com a Cristiane e com essas alunas maravilhosas aí que já passaram na graduação, então algumas na pós. Então, essa tela feminina maravilhosa. Obrigada pelo convite. Boa tarde, gente. Eu vou realizar uma breve apresentação da professora Sara. Sara Laval é a personificação da cafeína. Com energia para dar e vender, é símbolo de dedicação entre seus orientandos. Entre suas maiores dedicações está Cecília, sua filha de 9 anos. Com uma personalidade tão forte quanto a de sua mãe. Mineira, geógrafa e apaixonada por academias, faz questão de usar a sua força e seu conhecimento para tirar os espinhos do caminho de quem ainda está por vir. Professora adjunta do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu. Formada em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bacharelado e licenciatura, fez mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coordenadora do Grupo de Extensão Solos Itinerantes e do Grupo de Pesquisa em Biogeografia e Dinâmicas da Paisagem, ambos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atua na geografia física, no campo de ensino, pesquisa e extensão, com temas ligados à dinâmica da paisagem, com olhar para pedologia, biogeografia e hidrografia. Então, essa foi uma apresentação que a gente preparou, Sara, para você. Fala um pouquinho, né, de questões pessoais que a gente conhece sobre você. Eu também entrei em contato com o Marcos para poder saber algumas características de quem está mais próximo de você e que são marcantes, né, características marcantes suas. A gente fez isso com muito carinho e eu espero que você tenha gostado e que seja uma boa forma de abrir aqui essa entrevista. Quero até trocar no Lattes. Eu vou pegar esse texto, vou botar no Lattes, porque ele define muito essa trajetória e também quem eu sou. Vou colocar logo isso, amante de cafeína. Amei. Muito bom. Então, partindo para as perguntas, a primeira pergunta, Sara, que a gente gostaria de saber é que nós sabemos que a sua primeira formação foi na área da saúde, né? Então, o que te fez mudar para a geografia? Como foi essa chegada na geografia? Vamos lá. Falar da gente é bom, porque a gente faz essa memória e faz essa valorização. Então, eu já agradeço de novo.
E a minha cabeça, só na apresentação que a Cris fez e que a Bia fez, já me teletransportou aí alguns bons anos atrás. E agora eu vou fazer de novo essa volta. Sim, eu começo na área da saúde, eu sou formada em técnica de enfermagem. Na época que a gente, quando chegava no ensino médio, a gente optava fazer ou o ensino médio, né, regular, ou o técnico. Então, essa questão da família me fez escolher o técnico para ter uma profissão muito rápida e ter um retorno financeiro rápido, uma profissão de fato. E aí eu fiz técnico de enfermagem e trabalhei 7 anos com nefrologia. Então, onde foi o salto disso? Porque eu não me satisfiz fazendo somente o técnico. Embora eu tivesse uma profissão, eu passava dentro da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, porque quem conhece Juiz de Fora, muitos conhecem, ela é uma universidade que liga a cidade alta à cidade baixa, né? Então, assim, os ônibus passam por dentro da cidade, não é um campus isolado, faz parte da urbanidade. Então, eu passava ali e sempre sonhava, eu vou estudar aqui, eu vou estudar aqui, um dia ainda vou estudar ali. E aí foi. Só que, na época, eu tinha que escolher algum curso que fosse à noite, porque eu trabalhava de dia. E os cursos de saúde, eles são majoritariamente de dias, eles são um curso integral, tanto de enfermagem quanto de medicina, ou qualquer outro. Então, eu tinha que optar por um curso que fosse à noite. E aí, olhando, na época, os 9 cursos que tinha na universidade, eu me aproximei primeiro da história, que eu fiz vestibular para história e não fui aprovada, por uma razão muito clássica, eu não fiz ensino médio. Então, a dificuldade era maior, porque o meu ensino médio é todo voltado às disciplinas de enfermagem. Não tinha física, química, biologia, nada. Então, eu tive uma trajetória de fazer um cursinho pré-vestibular e aprender tudo aquilo que outros estudantes já tinham aprendido. É uma crítica, inclusive, né? Depois, esse projeto foi abandonado. Aí mudou a forma como o técnico era feito. Você não optava. Isso foi positivo, porque não ter contato com essa formação regular foi muito ruim para mim. Então, eu fiz o pré-vestibular durante praticamente 3 anos, fui reprovada em História, mas aí eu não sabia o que eu queria de fato. E aí eu tive um professor de Geografia que sentou comigo e me explicou o que era Geografia. Então, assim, eu tinha muito a ideia de que Geografia era estudar bloco econômico, Geografia política e tudo. Eu não queria aquilo. Eu queria algo diferente. E aí juntou o escotismo que eu tinha dentro de mim, tratava muito das questões de cartografia, de natureza, de produzir mapa, de acampar, de mexer com solo, já tinha isso, com o professor me mostrando, o papel do professor é muito importante, né? O professor me mostrando aquela coisa assim, existe uma geografia física, existe uma geografia da natureza, eu quero isso, fiz vestibular, passei. Então, a minha trajetória começou assim, enquanto estudante de geografia, pegando aí, tendo que fazer um curso à noite, com as características que eu tinha dentro de mim, carregando os aspectos da natureza, e juntou. Então, o que era inusitado virou paixão. Muito legal, Sara. Eu me identifico muito também com esse início, né? Na área da saúde, eu também fiz curso técnico em enfermagem integrado ao ensino médio, então eu me identifico com isso, mas eu não cheguei a atuar, eu fugi logo para geografia, então eu não tenho essa experiência. Sara, agora a gente quer saber um pouquinho sobre como foi o início da sua trajetória como docente e também se você já deu aula de geografia na educação básica. Já sim, não caí direto aqui, não. A minha trajetória foi longa. Então, assim, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Eu falo dentro de sala de aula, mas, assim, aberto, de repente, inspire muitos outros alunos, né? Então, assim, a maioria de nós, quando a gente vem, assim, de uma família não tradicional na universidade, sem saber direito o que é a universidade e tudo, muitas vezes a gente chega na universidade e vai entender o que é aquele espaço, o que é aquilo, o que é a formação. Hoje em dia, com a abertura da universidade, isso está mais... não está tão fechado quanto era, né? A extensão também tem esse papel de aproximar
a universidade da sociedade, então muita gente sabe o que é uma graduação, sabe o que é uma universidade pública, mas na minha época não era muito assim. Então, quando eu cheguei na universidade, eu só sabia que eu ia fazer um curso de graduação, mas eu não sabia o que era a docência. Eu não sabia o que era ser docente. Então, assim, quando eu cheguei no segundo período, que eu fui para o Congresso Nacional de Geógrafos de João Pessoa, 2002, eu entendi o fazer geográfico no sentido de olhar os professores que estavam apresentando o trabalho, inclusive fui um GT de clima, que era o que eu entendia na época. Então, né, segundo período, né, ali, e aí eu vi vários nomes que nós estudamos, Tarifa, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, Francisco Mendonça e tal. Eu olhei para aquelas pessoas e falei assim, eu quero ser isso. Eu quero ser professora de universidade. Então, ali, no segundo período, eu falei, o que eu preciso de fazer para chegar lá? E aí eu fui fazendo a minha trajetória. E aí, assim, em 2004, eu comecei fazendo estágio. Já no meio da faculdade, eu consegui uma bolsa de iniciação científica e reduzi os custos da minha vida. Então, eu saí da enfermagem no quarto período e aí comecei a ter bolsas na universidade que me mantivesse ali e comecei a fazer um estágio remunerado. Então, eu comecei a minha docência dando aula em escola privada, para EJA, para pré-vestibular, e depois, quando eu saio de Juiz de Fora, quando eu me formei em 2006, eu saio de Juiz de Fora e venho para o Rio de Janeiro, eu consigo algumas escolas, né? Eu dei aula na rede do ensino básico, não público, mas privado, em algumas escolas clássicas aqui no Rio de Janeiro, como o Pense, o St. John, que é lá na Barra, tem outros que eu dei aula, e aí eu dei aula do 6º ao 3º ano, sabe? Todo o ensino básico ali, dava aula e paralelamente, caminhava com a pós-graduação para chegar nesse lugar que eu estou aqui agora, que vocês estão me entrevistando. Então, assim, eu fui montando uma caixinha, uma planilhinha de Excel, como todo mundo fala que eu faço, sendo assim, o que eu preciso fazer para engrossar e para colocar flores nesse caminho para chegar lá na frente e apresentar essas flores, entendeu? No sentido de, não, agora eu serei. Então, e esse tempo, gente, demorou de 2002 a 2015, que foi quando eu passei no concurso, né? Então, assim, é uma trajetória de foco, é uma trajetória de substituições e tudo, mas sim, eu falei isso ontem na reunião do PIBID, né, que foi a primeira reunião, que a Cristiane mencionou, eu fico com frio na barriga de ter pego esse bastão aí para tocar o PIBID, é um desafio muito grande, mas eu sinto que essa minha trajetória de dar aula de 2004 até 2015, quando eu virei DE, no ensino básico, hoje me credencia para ter uma linguagem para entender o PIBID. Tipo assim, eu estive ali, eu sei o que é, eu sei o que é sexto ano, eu sei o que é, sabe, eu sei o que é um currículo, eu sei o que eu estou falando porque eu já estive ali. Só lamento de não ter passado pelo setor público, né? Mas foi uma opção que eu fiz. Eu até passei em concurso no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, mas eu acabei optando em não entrar e tocar o privado junto com as bolsas de pós-graduação. Mas isso faz muito sentido hoje para mim, ter dado aula no ensino, formar professores com essa base de quem foi professor do ensino básico. Muito bom, Sara. É sempre muito bom ouvir a trajetória de vocês enquanto docentes, né? Porque isso também traz muito conforto para a gente. Porque um dia você estava se inspirando em outros professores, né? E hoje nós nos inspiramos em vocês. Então é muito legal saber isso. E saber que é uma jornada que precisa de foco, é a longo prazo que a gente tem que pensar, mas é possível. E Sara, todo mundo aqui sabe que você é de Juiz de Fora. Então, a gente gostaria de saber quais caminhos convergiram para que você chegasse até aqui hoje. 2 caminhos, né? Eu sei que eu estou numa entrevista técnica, acadêmica, mas a gente não é só o Lattes, né?
Inclusive, esse texto aí... gente, vou botar esse texto no Lattes, porque o Lattes não pode ser só aquele... né? Eu achei brilhante esse espelho que vocês fizeram de mim. Então, é o espelho que... é a imagem que eu vou mostrar para vocês também agora, né? Eu, sim, sou de Juiz de Fora, sou mineira. Já perdi praticamente meu parco sotaque, porque Juiz de Fora não tem muito sotaque. Mas, assim, existem alguns fatores que não só eu, mas muitos colegas de Juiz de Fora vêm para o Rio. O primeiro deles é o fator locacional, né? Então, assim, Juiz de Fora é uma cidade geograficamente extrema, é uma cidade privilegiada, porque ela está ali o que a gente chama de triângulo. Se depois vocês olharem no mapa, vocês vão ver que Juiz de Fora está BH, Rio de Janeiro, São Paulo. Ela está bem, tanto que muita gente quer ir para lá, não só porque a cidade é boa de morar, mas ela está, assim, ó, muito perto das principais capitais que a gente tem nível nacional, né? E do Sudeste. Então, tem isso. E aí, o que acontece? O Rio de Janeiro, ele oferta para a gente as universidades públicas que têm conceitos altíssimos, tanto a UF quanto a UFRJ, que é conceito 7 na CAPES e tudo. Então, isso já te dá uma balançada. E, assim, Juiz de Fora, Rio, tem ônibus de hora em hora, mesmo se não pensarem em morar aqui. Então, também tive amigos que vinham fazer pós-graduação aqui, que no período das disciplinas, eles vinham de madrugada, faziam disciplina e iam embora. E depois tocavam suas pesquisas de forma à distância, né? Mas comigo não foi assim. Eu migrei. Eu saí de Juiz de Fora, de fato, para poder morar no Rio de Janeiro. E aí eu tenho dois parâmetros assim, para falar. O primeiro deles é que eu conheci o Nelson Fernandes, meu grande guru, orientador do mestrado e doutorado, né, da UFRJ. Eu conheci ele num congresso, essa coisa que eu sempre falo com os estudantes. Vá para congresso. Se não tiver financiamento, junta um dinheirinho. Mas vá, por quê? Lá, além de tudo que você absorve, eu falei isso recentemente, tudo que você absorve ainda tem o network, né? Ainda tem essa coisa de você poder conhecer e falar de você para os professores. Então, eu falei com o Nelson no congresso de geomorfologia lá em Goiânia, e ele se interessou por mim. Então, eu falei, vou fazer um projeto para fazer mestrado com ele. E aí eu comecei também nesse esforço que eu tenho, e essa proximidade locacional, antes de vir morar de fato do Rio, eu comecei, gente, a descer todas as quartas-feiras para o UFRJ para frequentar o laboratório dele. Eu descia, porque a Juiz de Fora, né, em altitude, está mais alto, né, 800 de altitude, então a gente fala descer para o Rio. E aí eu vinha para o Rio para fazer uma disciplina como ouvinte do professor Paulo César, Teoria da Geografia, para me dar suporte para poder fazer a prova do mestrado na UFRJ e frequentar o laboratório do Nelson. Então, eu vinha e ia. Isso eu fiz essas relações dentro da UFRJ antes de passar no processo seletivo. Então, eu fui fazendo também esse network num sacrifício para poder frequentar o UFRJ e dizer, eu estou aqui, eu quero ser uma pós-graduanda da UFRJ. E assim foi. Eu consegui passar no mestrado na UFRJ e também acabei fazendo na UF. Na época, eu passei em primeiro lugar nas duas. E aí eu pude escolher, e aí foi uma festa da família, a família que nunca teve absolutamente ninguém com graduação, e até hoje não tem. E aí entender que eu estava em primeiro lugar em pós-graduação era mais complexo ainda, mas fizeram plaquinha, e tudo assim, é muito carinhoso. E o outro lado, outro aspecto, né? Então tem todo esse aspecto do Nelson, mas tem um outro aspecto que nesse momento eu me casei com carioca, com César. Então, que era professor de história e tudo, e eu mudei para o Rio. Então, eu migrei por fatores pessoais e também pegando o fator de de ser aceita, de ser abraçada, ser ouvida na UFRJ, na minha monografia, eu fiz monografia de bacharelado e de licenciatura. Então, eu apresentei as duas para vários professores para saber se eles se interessavam por mim. E aí, deu tudo certo e eu acabei passando no processo seletivo, né, sendo bolsista CAPES e entrei para o grupo do Nelson.
Agora, Sara, a Cris já falou um pouquinho, né, sobre essa questão da maternidade, que ambas dividiram há um tempo atrás. Mas a gente sabe que a maternidade, ela tem, claro, muitas alegrias, mas ela também traz algumas dificuldades, alguns desafios. Como é que você vê essa questão de dividir o tempo entre a Cecília, entre o trabalho, entre outras áreas da vida, né? Também outra questão que a gente refletiu a respeito da maternidade é se a maternidade, de certa forma, já te impediu, você já sentiu impedida de fazer algo? Assim, impedida não. Mas eu não vou dizer que não seja. É porque é uma fala muito pesada, né? Porque senão a gente, dependendo do que a gente fala, pode desestimular algumas pessoas a ter essa parte pessoal, ou às vezes até de sonho, de ser mãe e tudo, né? Porque eu acho que a gente não pode ser ou, acho que a gente tem que ser e. Então, assim, o ou eu acho muito pesado. E aí pode ser que... Hoje em dia, eu tenho várias amigas que optaram a não ter filhos, e ok. Mas eu Sara, enxergo a vida, assim, não é à toa que eu estou na geografia física, né? Como um grande sistema. Então, o eu não sou, eu vejo que eu tenho vários papéis. Então, eu tenho a Sara mãe, a Sara mulher, a Sara professora, a Sara coordenadora, né, que são coisas diferentes, a Sara filha, né, Sara mãe da Cecília. Então, assim, eu tento... eu sei que anda tudo junto, mas no meu sistema de vida, eu tento separar. E aí eu vou tocando. Pode ser que... E aí, obviamente, que a gente não tem 100% de êxito em tudo. As lacunas, elas acontecem e a sobrecarga acontece. Eu me sinto muito sobrecarregada, não acho que seja fácil, não aconselharia ninguém a passar por isso, e o que vem na minha mente é a ausência da rede de apoio. Porque, assim, ser uma mãe solo, e eu até brinco, né, já que eu sou um pouco da área de solos, que eu sou uma mãe latossolo. Aí, eu acho que até é uma metáfora boa, porque é o solo de maior classe no Brasil, e o Brasil também tem muitas mães solos, né? Então, assim, eu acho que a gente, enquanto sociedade, tinha que refletir um pouco mais, enquanto mulher e mulheres terem uma rede de apoio maior. Também acredito que a gente poderia ter políticas dentro da própria universidade que abraçassem melhor, na universidade, fora da universidade, nas escolas, nas creches, seja lá o que for, mas assim, que olhasse para essa mãe e tirasse um pouco dessa frase que eu abomino, né? Quem pariu, Mateus, que o embale. Essa coisa de deixar a mãe... você quis ter filho? Então é seu e tal. Na verdade, a gente está criando cidadão. A gente está criando membros para a sociedade que vão ter papéis, que vão fazer essa máquina da sociedade agir. Então, assim, nós mães colocando, nós mulheres, né, porque a gente tem essa capacidade de fazer de colocar, né, eu estou olhando aqui a barriga e tal, mas, obviamente, tem as mães que adotam, que também fazem esse papel, mas, assim, a gente não deveria ficar nesse lugar de culpada e nem sentir culpa, né? E eu sinto mais falta dessa rede de apoio. Eu não sinto que eu tenha sido impedida de chegar, mas eu acho que é aquele meme da internet, que tem lá aquela pista de corrida, que os homens disparam, aí depois tem umas mulheres que não têm filhos, aí tem a questão de gênero e raça também, e aí tem a mãe solo ali no meio, que tem assim, um montão de obstáculos, porque tem dia que eu paro e penso, poxa, eu podia estar escrevendo um artigo, mas eu tenho que ensinar a Cecília a fazer a aula, tenho que parar um tempo, sabe, tudo. E ela tem reclamado muito pelo meu excesso de trabalho. Então, assim, é um desafio gigantesco, principalmente porque eu não tenho essa rede de apoio. Por ser migrante, né, por não ter aí o parceiro. Então, assim, as pessoas perguntam como eu dou conta, eu também não sei. Talvez essa força venha da academia, que a Beatriz botou lá no texto,
sobre os treinos. Eu acho que aquilo ali me dá uma recarga para poder dar conta disso tudo, né? Mas não me arrependo. Me arrependo, não. Eu me sinto uma mãe, uma mulher e uma profissional melhor depois que eu fui mãe. Então, assim, não impede, gente, mesmo vocês, ainda mais aqui que a gente está falando com mulheres, e por incrível que pareça, eu estou sendo chamada para falar muito sobre isso também, sobre mulher, maternidade, ciência, geografia e física. Então, assim, mas é claro que é mais complexo quando eu tenho que fazer trabalho de campo, né? Ela está crescendo, agora eu posso até começar a levar, mas tem lugares que não dá. Então, assim, existe alguns, vamos colocar assim, fatores limitantes e fatores condicionantes. Então, assim, tem uns fatores limitantes que a gente vai contornando e também tem outro detalhe, né? A gente está vivendo mais, os filhos crescem. Então, é só uma questão de ali. Daqui a pouco, eu vou ser uma jovem senhora, Cecília adulta, e eu vou para o meio do mato. E tá tudo certo. Sara, vou pedir a palavra aqui. Quem se emocionou agora fui eu, viu? É muito bonito te ouvir falar, e essa questão da maternidade, né, que é um assunto que a gente vivencia, né? Eu não sou mãe solo, mas sou mãe de duas, que também traz toda uma complexidade, né, na dinâmica. Então, muito bonito, né? E deixar essa mensagem mesmo, que é possível, é mais limitante, mas é possível, né? Dá para juntar isso e conciliar, digamos assim, né? No sentido não pleno, a gente não consegue ser 100% em tudo, mas a gente vai ajustando e deixando lacunas, porque a gente não consegue ser perfeito em tudo, né? Mas muito bonito te ouvir falar. E mais emocionante ainda, né? Porque eu falei lá no iniciozinho das trajetórias que nos aproximam, e mais coisa em comum apareceu, né? A migração, a falta da rede de apoio, né? A vinda para a geografia, que eu acho que é uma mensagem muito importante, que acho que todos que passaram aqui pelas entrevistas, né, deixaram a importância dos professores na vida da gente, né, do aluno, porque acho que todos os 5, né, que foram entrevistados aqui até essa live de hoje vieram para a geografia a partir de um professor que despertou esse interesse, essa paixão, né, esse carinho pela ciência geográfica. Muito bonito aí, viu? Vou passar para a Bia. Eu posso falar uma coisinha antes? Eu acho muito importante a fala de vocês em relação à maternidade. Eu acho que vocês precisam ocupar esse lugar de fala também, né? Falar como mãe, falar como pesquisadora acadêmica, mas também como mãe. Porque isso não diminui vocês, não, muito pelo contrário. Eu acho que eu falo vocês, mas eu também espero um dia estar nesse lugar. Então, assim, eu acho que ouvir a dupla trajetória que vocês têm inspiram, sabe, as nossas vidas. Então, continuem a falar sobre isso. Se vocês forem convidadas, se não forem, se tiverem oportunidade, porque realmente é uma inspiração para a gente. E a gente escuta muito pouco sobre isso. Então, eu acho que é uma fala necessária. É a síndrome da heroína também, sabe? Assim, a gente não fala porque estou dando conta, mulher é guerreira, é heroína, estou dando conta. Mas eu acho que a gente tem que falar assim cada vez mais. E normaliza muito, né? Só que sendo que, na verdade, não é romantizar a situação e nem normalizar, mas apresentar os desafios, mas também a grandeza, o brilho disso tudo, né? Sim, sim. As minhas começaram no campo esse ano, viu? Eu coloquei as duas já no campo da disciplina de riscos. Foi fantástico. Eu vi. Eu já levo ela também, porque não dá. Eu não posso deixar ela sozinha. E vou falar, as filhas da Cris deram um banho, um monte de aluno. Eu tava lá e eu mesma levei um banho delas. Imagina. Ela já tá na raiz já.
Agora, Sara, falando mais um pouquinho sobre a Sara professora, a Sara cientista, a gente sabe que, assim, entre as principais disciplinas que você oferta e as áreas também que você tem como foco de pesquisa, né, estão aí a hidrografia, a biogeografia e a pedologia. Em que momento você viu essas áreas convergindo na sua trajetória? Em que momento elas surgem para você e te chamam a atenção? Sim, eu saio da pedologia sempre, né? Na graduação, eu comecei a iniciação científica como professor de pedologia. Então, assim, eu desenvolvi trabalhos de classificação de solos dentro de Juiz de Fora, classificação em relação com áreas de riscos, a movimentos de massa. Trabalhei muito essa questão de movimentos de massa em Juiz de Fora. E foi aí também que fez a ponte para trabalhar com o Nelson. Então, assim, eu parto do solo. Quando eu chego na UFRJ, eu achando que ia mexer com, né, trabalhar, estudar mais movimentos de massa, eu troco tudo. Aí eu vou para hidrologia de solos, algo assim completamente novo para mim. Eu tive que estudar e eu comecei a estudar água. Aí eu comecei a estudar água no ciclo hidrológico, comecei a estudar água na infiltração. E aí, assim, em diferentes escalas, que vai do perfil de solo, a encosta e a bacia hidrográfica, comecei a estudar isso. E aí eu também, naquele momento, eu trazia o solo, enfiei a água e solo, e a relação da infiltração ela está completamente direta à vegetação, ao uso e cobertura da terra. Então, ali eu comecei a flertar. Só que a biogeografia, ela entra por último. Então, eu sempre me via como alguém com esse perfil ligado à água e solo. Né? A maioria dos meus textos começava assim: água e solo são 2 recursos naturais vitais. Porque era o que me definia, água e solo. Então, eu ficava aquilo ali. E sempre gostei de manejo, sempre gostei, né, de hidrogeografia, defendi tudo. Mas a biogeografia, ela veio enquanto professora substituta da UERJ, eu comecei a dar aula de biogeografia. Depois eu fui dar aula de biogeografia como professora substituta da Rural de Seropédica. Aí veio o concurso de biogeografia daqui. Então, eu já tinha uma trajetória, não da pesquisa, mas sim do ensino, da biogeografia. E aí eu estava ali. De repente, em 2019, Karine forma o grupo de biogeografia, me convida para unificar a Rural, fazer um grande foco, né, centro de biogeografia. Ali foi o meu salto, né, de professora de biogeografia para pesquisadora de biogeografia. E aí, agora eu estou nessa interseção. A sua pergunta é, onde isso tudo se une? Se une agora. Porque agora eu estou tendo uma visibilidade, inclusive, porque eu acabo sendo muito favorecida, porque eu não consigo só estudar vegetação. Como eu tenho um cabedal absurdo de solos, de água, essas relações estão completamente desligadas àquilo que eu tenho de resposta da vegetação. Então, para mim, é mais fácil olhar a paisagem, a dinâmica da paisagem, que aí vai desde o topo da árvore até o contato solo-rocha. E aí eu consigo ver essa região toda, que existe, inclusive, pesquisas que vão tratar dessa zona vadosa, que chama, né? Que vai fazer as interações entre a vegetação, solo e água. Aí eu estou nisso, literalmente. E agora estou sendo convidada para poder olhar a Caatinga, para olhar aquilo que eu fiz em clima de Mata Atlântica, em área de Mata Atlântica, né? Clima tropical e área de Mata Atlântica, assim, como é que essas relações se estabelecem na Caatinga? Então, estou sendo convidada para vários projetos e vários olhares, exatamente por essa trajetória que eu tenho de, poxa, você é da biogeografia, mas você sabe solos, então vamos integrar isso? E isso é perfeito, está sendo perfeito.
Sara, você falou, né, sobre essa questão de você estar ligada com o solo desde a iniciação científica lá na graduação, e isso a gente percebe que acabou culminando, né, na criação do grupo Solos Itinerantes, que tem essa proposta, né, de levar a educação dos solos para as crianças. Como é que você vê essa importância dos solos, das oficinas relacionadas à tinta de solo, do Dorodango, nessa educação dos solos? Ah, esse projeto aí eu falaria 2 horas, né? Então, eu olho o projeto hoje, eu vou falar sobre ele, mas eu olho hoje e falo, gente, como foi isso, né? Como que eu consegui chegar a isso? Não chego sozinha, obviamente, mas assim, o projeto Solos, ele é algo que estava adormecido dentro de mim desde sempre, porque e aí eu bebo dessa fonte da universidade de estar empenhada na extensão, que olha, e eu acho que a geografia do IEM é assim, lá na frente, com relação a isso. E a gente está fazendo nome, todos nós, professores, cada um de nós aqui, a gente tem um projeto de extensão, a gente é muito visto por essa extensão, e isso é perfeito, né? Eu acho que os nossos alunos também aproveitam muito, né? Não saem daqui assustados, porque desde sempre eles estão em contato com toda a sociedade que está aí fora e tudo. Então, assim, o projeto Solos, ele é claro. O que acontece? O solo é um recurso natural vital, como eu já falei anteriormente, solo e água. Mas, assim, o solo, ele tem várias funções. E quando a gente pega o ensino de solos, a educação em solos, quando você olha assim, o que é lecionado dentro do currículo da geografia, você começa a perceber algumas lacunas. Primeiro, que em torno de 7 a 10% do conteúdo total da geografia esbarra em alguma coisa de solo. Segundo, que no material, a maior parte do material didático que é fornecido para as escolas tem alguns erros conceituais. E outra, tem um problema também das universidades de formação de professores de geografia não terem na sua grade como disciplina obrigatória a disciplina de pedologia. Então, assim, é meio tudo incoerente na minha cabeça, tá? Não estou querendo ditar regra para o mundo, mas, assim, solo é algo que é vital. E ele participa de produção de alimento, produção de água, construção de cidade, ou seja, essa cobertura superficial que a gente faz todas as nossas atividades antrópicas em cima do solo. E aí a gente não fala de solo na universidade, e aí o aluno vai dar aula como de solo. Então, essas brechas fizeram eu pensar o seguinte, se não tem como o nosso professor ter, né, se tem essas lacunas e tudo, como é que a gente vai tentar aguçar, tentar não resolver o problema, né, disso tudo, mas assim, como é que a gente vai pensar sobre o solo? Então, vamos criar um projeto de extensão. Então, esse projeto de extensão foi criado, ele foi batido o martelo em 2021, mas tem um caminho anterior a isso, com algumas estudantes que vieram, que a gente apresentou alguns trabalhos, inclusive a Mariana, que fez mestrado com a Cris, né, foi uma das pioneiras, fez a primeira disciplina de solos que eu lecionei aqui na universidade, e eles fizeram uma oficina, dali a gente produziu um resumo expandido, fomos para o Simpósio de Geografia Física Aplicada, lá um amigo meu falou, por que você não cria um projeto chamado Solos Itinerantes? E aí eu comecei a pensar sobre isso, e, enfim, veio a pandemia, parou, e depois arquitetou. Então, assim, a gente tem essa proposta de fazer com as escolas oficinas para levar um pouco desse temário, pensar sobre solo. A educação em solos está dentro da educação ambiental. Ela é só um ramo, tá, da educação ambiental. Então, esse olhar da educação em solos, e aí tem outro detalhe também. Muitos profissionais que estão fazendo educação em solos são formados na agronomia. Então, eu acho que a gente tem aí um mercado e a gente tem um lugar da geografia que a gente não está ocupando. Eu também queria ocupar esse lugar, porque a gente é da licenciatura, a gente tem as disciplinas pedagógicas que nos habilitam a falar de educação. Então, a educação em solos, a gente junta isso tudo, mais essas lacunas, eu falei, pronto, eu vou fazer esse projeto para a Baixada Fluminense. E ele está aí, esse ano passado não, já estou em 2025. 2024, a gente atendeu 17 escolas. E o projeto de 2021, quando ele foi
de fato criado. Até hoje, a gente já atendeu em torno de 2.800 crianças, jovens, enfim. E é um projeto sem financiamento e com muito voluntário, pessoas que estão empenhadas. A maioria do material é todo reciclado, é tudo de custo baixo, a gente aceita doações e assim a gente vai tocando para levar, né? E itinerantes, porque a gente sai da universidade e vai para a escola, não o contrário. Então, a gente põe o carro, enche o carro com as oficinas e a gente vai para tentar. A gente fala que no final das oficinas, a gente tem um ritualzinho que a gente consagra as pessoas que participaram daquela oficina em protetores de solo. Então, para eles pensarem. E aí, só para finalizar, que eu falei que essa parte vai falar muito. Só para finalizar também, é o seguinte, muitas pessoas acham que o solo só serve para plantar. E que o solo também está lá na área rural, na área urbana não tem. Então, a gente tem também essa proposta, essa perspectiva de pensar que na área urbana tem solo, tem vida, solo é casa de micro-organismos, solo pode ser plantado na área urbana, ou seja, são várias nuances que a gente fala do seguinte coisa: solo é da natureza, foi produzido pela natureza. Ele não é só um recurso natural, ele é um corpo natural produzido pela natureza. Então, a gente precisa defendê-la, a gente precisa pensar sobre o solo, e a gente fala de toda a degradação que os dados têm, eu não vou ficar dando aula aqui, mas, assim, é isso. Nossa maior missão é entender o solo, é proteger o solo. Agora, Sara, chegou o momento que a gente faz uma pergunta mais livre, que você pode ficar à vontade para responder ela da forma que você quiser. E a pergunta é: tem alguma curiosidade sobre você que você quer compartilhar com a gente? Meu Deus, eu sou cheia de curiosidade, né? Porque eu faço umas coisas muito doidas, né? Mas eu vou falar, acho que 3, rapidinho. A primeira, meu primeiro trabalho apresentado na jornada de iniciação científica na Universidade Federal de Juiz de Fora foi a influência do tempo meteorológico nos pacientes de hemodiálise. Ninguém nunca sabe disso, mas eu fiz, tá? Eu ficava medindo a temperatura e ficava vendo as estações assim, em relação, eles passavam mal, não é? Se o calor, sabe? Como é que eles reagiam com relação à temperatura e a dinâmica da hemodiálise. Essa foi. A segunda curiosidade, que muita gente não faz ideia, é que eu dancei 15 anos em grupo folclórico alemão. Essa é realmente uma curiosidade, né? Realmente. Não é para qualquer um. Sim, muito bom. Dancei 15 anos no grupo de danças folclóricas alemãs Schmetterling, que é borboleta em alemão, da onde eu nasci, que é uma colonização alemã, e o bairro chama Borboleta, lá em Juiz de Fora. Então, o grupo chama Schmetterling, que é borboleta em tradução para o alemão. E a terceira curiosidade, que eu acho que eu já falei aqui, mas a maioria das pessoas não sabem, é essa coisa de ter sido escoteira, né? Até a fase adulta, eu fui chefe escoteira também. Então, acho que são 3 curiosidades, assim. Tem muitas outras, mas eu acho que o do grupo alemão pegou vocês. Pegou mesmo. Total. Essa parte é muito boa. É muito legal saber essas coisas assim que ninguém nunca comentou. Fiz curso em Gramado para ser professora de dança alemã. Muito legal. Sara, e agora ainda, né, no lado indo um pouco para o lado profissional, né, voltando para ele, na verdade, a gente queria saber quais são as perspectivas que você tem, assim, do ponto de vista acadêmico, como geógrafa, quais são os planos? Vamos dizer aí para 2025, para ficar mais fácil. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou cheia de sonhos, que eu tinha que ter 3 de mim para realizar tudo aquilo que eu gostaria de fazer, sabe? Eu realmente não tenho problema de sonhar, eu sonho muito, eu quero só ter tempo de fazer as coisas. Mas, assim, neste momento,
vocês estão falando numa escala mais curta de 2025, meus planos para 2025 como é que chama? Verticalizar, fazer assim, me empenhar muito nesse crescimento da biogeografia, sabe? Essa interface que eu falei, mas assim, eu quero fazer mais pesquisas em biogeografia, publicar mais dentro da biogeografia, porque agora eu passei por um congresso de biogeografia, onde eu fiquei bastante consagrada ali, me fiz presente, me fiz uma grande profissional de biogeografia, então é o olhar que eu estou tendo agora, e também pretendo fazer em breve o pós-doc nessa área de biogeografia, né, que eu já estou com um caminhamento para que isso seja, quem sabe, contemplado, né, mais uns anos mais para frente, mas assim, é o meu sonho agora, e continuar, obviamente, o projeto de solos. Então, assim, meu ano de 2025, eu estou muito focada nas publicações, porque quem não escreve padece. Fica a dica. E aí eu estou fazendo um bolo de coisas, um bando de pesquisas, mas eu estou tendo que... aí engloba essa coisa de ser mãe solo e tudo, tá, gente? E aí eu tenho que respirar e me organizar, porque o processo é um pouquinho mais lento. Ele vai, mas o tempo é diferente. Então, 2025, a minha luz é escrever. Eu quero escrever. É isso. Muito bom. Falando um pouquinho agora, né? Assim, a gente viu que você trilhou um caminho de sucesso na geografia, com desafios, mas um caminho de sucesso. Queria saber se você mudaria alguma coisa, se você faria algo diferente. Não. Não, porque assim, eu acredito muito no que... eu acredito muito que a gente passe aquilo que a gente aguenta, e eu tenho um lado espiritualizado, né? Então eu tenho acreditar em energias, né? Eu acho que o acaso não existe, esse é meu lado. Então eu acho que o que eu me pego pensando é que eu jamais imaginei estar em determinado lugar e eu estou. Ao mesmo tempo que às vezes eu falei isso hoje com algum aluno aqui de manhã. Falei assim, quando eu fazia doutorado na UFRJ, eu tinha parceria com o Departamento de Solos da Rural. E aí eu ia lá. E aí, da mesma forma que eu passava dentro da UFJF, falava assim, um dia eu vou estudar aqui, um dia eu vou estudar aqui. Em algum momento, na Rural, eu entrei e falei assim, eu vou, sei lá, eu acho que eu vou trabalhar aqui. Trabalhei lá e trabalho aqui. Então, assim... Nossa, tem tanta coisa que eu estou falando aqui, mas que eu sei o que eu passei. E, assim, foi muito difícil tudo. Mas eu acho que eu não faria, assim... Eu não me arrependo. Acho que foi ótimo a minha estada na UFRJ. Acho que eu sou muito feliz aqui. Acho não, tenho certeza, sou muito feliz aqui. Fui muito feliz na UERJ, Caxias. Dei aula 4 anos na UERJ, Caxias. As escolas permitiram com que agora eu tivesse, né, essa base toda para assumir um PIBID, para ter passado pela residência pedagógica. Não, eu acho que eu fiz um caminho certeiro. Sabe aquela coisa de... Eu mirei na Lua e acertei as estrelas? Uma coisa assim, que aí brilhou mais do que a Lua? Mais ou menos isso, porque... Aí vem toda a mineirice, né? Mas... assim, eu sinto muita... Não é fácil, tá, gente? Eu sinto muita saudade de casa. Não sei se Cris sente a questão da geografia do lugar. Eu sinto muita falta de casa. A gente se adapta bem. Eu me adapto bem aqui. Mas, às vezes, eu sinto... meu coração fica partido quando eu vou em Minas. Então, assim, às vezes... eu queria não ter saído. Mas não, eu acho que eu só sou isso e só estou aqui, só estou com esse privilégio de falar para vocês. E eu adoro inspirar pessoas. Você sabe disso, Virgínia? Você sabe disso, Beatriz Magar, que eu fiz isso na pós-graduação o tempo todo agora. Foi um lugar que eu pude tirar as camadas da cebola e me apresentar do jeito que eu sou e fazer o que eu quero. Então, assim,
E eu fui muito feliz nessa disciplina da pós. Então, sou muito feliz de ter chegado, né, agora na pós. Então, assim, estou muito feliz com tudo. Então, ficar aquela coisa assim. E vocês, eu cheguei nem falando, mas eu entrei na graduação com 22 anos, eu não entrei com 18. Aí fica assim, podia ter entrado antes, podia ter. Eu terminei o doutorado com quase. Eu já estava aqui quando eu terminei o doutorado. Então, assim, podia nada. Eu acho que a vida é o que a gente faz dela, que a gente pega as oportunidades e faz. E não tem essa coisa da cronologia, sabe? Isso eu acho que a gente tem que romper. Então, é até bom a gente, né, ter vários exemplos diferentes para as pessoas. Eu estou atrasado. Não, eu entrei... eu estou aqui, eu entrei 22 anos na universidade. Isso foi bom. Tinha mais maturidade que muita gente com 17, 18. Às vezes não, às vezes sim. Então, assim, não tem uma medida. Acho que indivíduos têm as suas trajetórias individualizadas. Então, a gente precisa... E eu não me arrependo de nada. Absolutamente nada. Isso é incrível, assim, agora na pós, né, a gente teve um contato maior e é muito legal ver o quanto a sua trajetória marca pessoas, né, e, enfim, é realmente muito, muito bom te ouvir. Sara, partindo para o fim da nossa entrevista, a gente queria saber se você nos deixa um conselho, uma dica. Tem tanta bagagem, tem tanto a oferecer. Nos deixa um conselho. Deixo. Geralmente eu deixo muitos, né? Mas, assim, eu sempre falo isso com vocês todos, porque, não sei, eu adoro falar com os alunos, eu adoro conversar com vocês no corredor, porque é ali que a gente estabelece uns contatos, né? Para além da disciplina. Mas eu acredito que, assim, primeiro conselho que eu daria é ouvir a sua voz interna, sabe? Não ouvir o externo. A sociedade cobra muito, a família cobra muito e tudo, mas o que está dentro de você, se você fizer com muito amor e dedicação, você vai conseguir chegar lá. E a gente sabe disso quando a gente escolhe a geografia. Nós, aqui nessa tela, nós somos mulheres de sucesso. Todas nós aqui. Mas a gente sabe muito bem que existe um preconceito de quem escolhe as licenciaturas, de quem escolhe a geografia, ou a história, qualquer outra coisa. Filosofia, porque tradicionalmente, historicamente, o Brasil, né, e todas as famílias querem que a gente estabeleça determinadas profissões, que vocês sabem quais são, e aí parece que a gente não vai ter sucesso se a gente escolher outras. E não é assim. Não é assim, porque... Ainda bem que muita coisa está mudando, o mundo está mudando e a gente vê aí que o campo do conhecimento e da sabedoria ainda vigora. Então, assim, ouça a sua voz interna, siga o seu sonho, faça uma planilha, vai traçando esse caminho, porque ele pode demorar, mas eu tenho certeza que disciplina é liberdade. Então, quanto mais disciplinado você for com você mesmo, maior é a sua liberdade de escolha. E a sua liberdade lá na frente de ser quem você é. A liberdade é o quê? Sentar, respirar e falar: sou livre, 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 porque eu escolhi a minha própria trajetória. Então, eu gosto dessa frase. Disciplina é liberdade. Sempre falo ela. Nossa. Incrível. Eu fico até sem palavras, assim, porque fiquei com a missão, né, de finalizar aqui a nossa fala. Eu quero te agradecer pela sua participação, agradecer por essa conversa. Eu saio daqui e acredito que as meninas também bastante tocada com a sua fala. Como a gente já mencionou aqui, né, esse ano a gente teve um contato na pós-graduação e a gente trabalhou muito sobre o Web Saber. E eu queria te dizer que eu vejo tanto do Web Saber em você. Porque Nossa. É verdade, porque você é uma geógrafa completa, que integra, que quando você fala dos solos e você fala da água e você fala do clima, você faz aquilo que o Web Saber, né, procurou fazer ao longo da trajetória dele. E
eu conheci mais ele através de você, e então eu aproveito essa oportunidade, essa fala, para dizer o quanto eu te enxergo dele em você, e agradeço realmente pela participação, pela troca, pela conversa, pela disponibilidade. A gente sabe que a vida é corrida, mas é muito bom ouvir não só o lado da professora acadêmica, pesquisadora, mas também a mãe, a mulher, aquela que se cuida, a que gosta das atividades físicas, que motiva a gente a isso também. Então, eu acho isso muito legal, muito bacana. Obrigada pela conversa. Eu abro o agradecimento para as minhas colegas também, caso alguém queira dizer alguma coisa. Sara, gostaria de agradecer. Essa conversa foi incrível, foi deliciosa. É muito bom ter esse contato com vocês, né? Conhecer mais da trajetória de vocês e conhecer mais das pessoas que vocês são. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente tem uma trajetória acadêmica e isso, quem escolhe uma trajetória acadêmica, acaba que a academia é muito marcante na nossa vida, toma bastante tempo, né? Ocupa um lugar bem grande, mas nós não somos só isso, né? Sempre tem uma pessoa por trás. E eu acho que isso enriquece muito mais o nosso currículo, isso enriquece as nossas pesquisas, isso explica muita coisa, e isso também inspira e motiva muita gente. Então, novamente, eu agradeço a sua participação aqui hoje, e também agradeço a disciplina do mestrado, que foi incrível. Foi muito bom compartilhar esse momento com você, foi muito inspirador, muitos aprendizados, então é isso. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer, Sara, foi muito bom te ouvir, né? Eu conhecia um pouco da tua trajetória acadêmica, mas assim, quando a gente vê o outro lado, né? Fora da universidade, dos bastidores da universidade, a gente fica ainda mais encantada, né? Porque são trajetórias, e esse é o objetivo do projeto, contar esse desenho que não é só o acadêmico, né? Vai para além de colegas aí de trabalho, né? Vai para o lado um pouco pessoal. E eu fiquei muito encantada, muita coisa, né? Que eu não sabia, que eu comecei a te ver, passo a te ver ainda de outra forma, né? Ainda mais de outra forma. E agradeço, porque imagino esse momento, né? Final de semestre, coordenação, fechamento de disciplinas, e ainda você achar um tempinho aqui para conversar com a gente, eu fico muito feliz. E agradeço imensamente, tá? Agradeço as meninas também, né, que estão aqui no projeto, e agradeço a todos, e desejo, porque essa vai ser a nossa última live do ano, a gente volta depois, mas desejo aí boas festas, né, e um ótimo 2025, cheio de energia, cheio de luta, cheio de garra para todo mundo aí, gente. Obrigada. Então é isso, pessoal. Quer falar alguma coisa, Sara? Eu queria parabenizá-las por esse, né, a Cris e o Geia, por esse projeto de trajetórias. Eu acho que isso vai humanizar ainda mais a gente, né, e todos os alunos que vão ver, e o público que vai ver, vai poder ter o contato mais com, né, o que nós somos e o que está por trás daquilo que somos. Então, eu achei incrível. O tempo passou muito rápido, dá vontade de ficar falando mais. Eu agradeço, porque para mim foi um prazer, a primeira vez que eu sou entrevistada assim. Eu gostei de fazer isso, eu gostei muito e fiquei muito feliz aqui. Foi um momento de bastante felicidade nesse pequeno caos que a gente vive no final de semestre. Mas eu não me sacrifiquei de estar aqui. Eu acho que foi relaxante. Foi uma terapia coletiva. Sara, muito obrigada. Eu vou brincar um pouquinho. Já está o início aí do teu... tua titularidade, hein? Já pode ser o início do desenho. Pois é, eu já pensei nisso. Falei, quando eu chegar na titularidade, gente, que trajetória é essa? Já tem um registro aí de um momento. Sim, verdade, verdade. Obrigada, meninas, obrigada mesmo. Ainda bem que a tela não vê que a gente chora. Obrigada, nós te agradecemos. E que bom que foi leve, porque também foi leve aqui. Obrigada a todos que ficaram até aqui. E como a gente está em feita, né? Vou deixar um spoiler da nossa próxima entrevista.
vai ser uma entrevista coletiva. É o que eu posso dizer, aguardem, e é isso. Um beijo a todos. Tchau, tchau.